Estamos ao vivo? Hoje com essa minha voz de locutor. E hoje é boa tarde, não, bom dia, hoje é bom dia. Hoje a gente está gravando pela primeira vez nessa temporada de manhã. Sábado de manhã. Ó que da hora. Pra vocês verem como a missão é verdadeira, sábado de manhã. Já tomamos nosso cafezinho. Firme e forte. Poxa, a nossa convidada também, 9 horas Exatamente, da manhã. e tá aqui. Tá aqui firme e forte. Então vamos lá, Izão. Olha Ok. pra aquela câmera lá e fale. Eu com essa minha voz assim? Tá bom. É só sua função de hoje é essa. Sejam muito bem-vindos ao podcast Não Foi Por Acaso, porque nós acreditamos que nada é por acaso. E vem com a gente, pessoal. Vem com a gente que hoje a entrevista tá muito bacana, só pelo papo que a gente bateu lá fora. Hoje promete. Hoje promete. Vamos lá, Izão? Vamos lá. Então estamos na nossa lista Ser Humano, que já virou a nossa lista preferida. Que é a base de todo o nosso podcast aqui e que a gente dividiu em temporadas para vocês. E a nossa temporada de hoje é temporada Pais Especiais, pessoal. Essa temporada tá legal demais. Tá né? legal, o pessoal tem gostado, tem batido bastante comentário pra gente, sim, né, Dani? Sim, bastante solicitação até pra gente estender, porque quando a gente iniciou, lá nos vídeos passados, a gente contando um pouco da história, a gente falou que cada temporada seria 10 episódios. Mas essa temporada tá gerando tanta coisa legal e tá levando tanto carinho e multiplicando o que de fato uma conscientização que precisa. A gente vai até, estamos pensando até se tivermos, né, mais entrevistados, em dar uma estendida nessa temporada, porque a gente tá sentindo que a missão tá sendo completa, né? E tá que a mensagem tá chegando para as pessoas de uma maneira bem legal. E assim, a gente, agora eu sinto também que a gente tá mais confortável para falar desse assunto. Sim. Então a gente também consegue trazer de uma forma mais relevante esse assunto para essa mesa. Com certeza. Beleza, Dani? É isso aí. Era o nosso medo, né? Tá lidando num ambiente que a gente não conhece muito bem, querendo fazer o bem e de repente falar alguma coisa que, por não estar inserido no contexto, pega mal ou cancelado, alguma coisa nesse nível. Então a gente hoje tá entendendo as nomenclaturas, que também mudam muito rápido, né? Mas qualquer deslize, qualquer erro aqui, a gente também sempre já colocou a par aqui que nos perdoem. Somos aprendizes, assim como a maioria de vocês, e por isso que a gente está levando essa mensagem, para todo mundo se conscientizar. Então essa temporada Pais Especiais estamos recebendo mais uma pessoa especial. Mas antes vamos falar dos nossos patrocinadores. Antes de eu falar da Ápice, Mamãe Fazia mais uma vez, sempre muito obrigado. Mamãe Fazia de novo, não consegui passar aí pra buscar. Mas também é sabadão, ficou corrido e tudo mais, né? E 9 horas da manhã você não ia comer um pão de mel. Você ia. Não, mas se tivesse aquele folhado Mamãe Fazia, eu como todos os dias da minha vida. Você ia. Mamãe Fazia, obrigado. Eu sei que Mamãe Fazia também vem novidade por aí. É ela verdade, vai me contar, verdade. Eu fiquei sabendo de umas coisinhas também por alta aí. A gente vai contar aqui. Mas devagarinho. Ó, mais uma vez, se você não conhece, entra lá, Mamãe_Fazia. Doces maravilhosos mesmo. Eu sou suspeito. Todos. Né? É que eu sou suspeito mesmo, Sim. Eu gosto pra caramba mesmo, falo mesmo, Mamãe Fazia. Tamo junto sempre. Mamãe não fazia, mamãe faz e faz bem. E o nosso meninão, André do... Claro, sempre do Espaço Clínico Ápice, ajudando a gente desde o começo dessa temporada, da outra também, apoiando. E nos ajudando em todos os aspectos, por isso que a gente faz questão de trazer aqui na tela a empresa dele aqui, que é formada por ele, pela mulher dele. A Angeline. Que inclusive está concorrendo a um prêmio de psicólogo, hein? Eu vi, ele mandou pra gente, então vamos lá, depois eu vou até deixar no story aqui, não sei quando que vai sair, mas eu vi mesmo. Tá lá. Que interessante. Tem mais pessoas concorrendo com outras coisas bastante. lá. Não, vários prêmios em São Caetano. Você chegou a ver isso? Sim. É legal pra caramba, né? Que interessante. E o mais legal é que eles têm um atendimento humanizado, diferenciado. E eles fazem um atendimento com animais também. Isso que eu ia falar. Que o Enzo foi lá, a gente adorou. Grande, né, cara? Muito grande. Um espaço maravilhoso. Além de ter uma equipe, assim, multidisciplinar. Então é um negócio bem bacana. E é por isso que a gente frisa em trazer esse tipo de trabalho aqui para dentro desse podcast. Quem quer conhecer, tá lá na bio, Instagram, tudo certinho. Agora, sem mais delongas, mais o site, né? O site, porque aí eles têm tudo lá. Sim, tá? tem lá. Agora, sem mais delongas, novamente. Vamos lá? Então... Apresentação, Izão. Tá no meu nome? Puxa você, vai. Então vamos lá. Hoje estamos recebendo uma pessoa muito querida,
que é a Simone Carvalho de Barros Barbosa, mãe da Lívia Carvalho de Barros e da Nicole Carvalho de Barros Barbosa. Seja muito bem-vinda, Simone. Prazer, obrigada. Simone. Tava nervosa, já tava prontinha. Simone, Ainda já tá começando a se soltar, Simone. Você vê que a gente é o mesmo papo que tava tendo lá, entendeu? Simone, se eu te contar que eu também ficava assim, você acredita? Menina, mais de 50 episódios. E quando foi a minha vez de sentar aí, no seu lugar, de contar um pouco a minha história, eu falei, meu Deus do céu, o que que eu falo? Dá um negócio, né? Sim. Como é que eu falo? Como é que eu conto? É normal. Mas aqui a gente vai tentar deixar uma maneira bem leve, né, Enzo? Bem gostosa, ainda mais num dia gostoso como esse, então a gente vai fazer... Gostoso. Mas é isso aí, né, Enzão? É isso. Então, sim, pra gente começar um pouquinho, né, esse nosso bate-papo e tudo mais... Primeiro de tudo, eu quero que você se apresente para as pessoas, tá? Para todo mundo que está nos assistindo aqui. E também já comece a contar um pouquinho das suas filhas, né? Sim. Né? Que, pelo que eu entendi aqui, elas têm um caso raro também, um caso clínico raro. E é importante para a gente dividir isso com as pessoas, o que é, para quem está passando. Mas fique à vontade para falar primeiro de tudo. Cara, sobre é até você. difícil de falar, né? É, e eu dei até uma estudada para tentar entender um pouco até isso. difícil de falar. E aí eu entendi um pouco, Mas tem vários começar, níveis, né? Vamos começar na cronologia da história. Vamos embora. Então, como vocês falaram, eu sou a Simone, eu sou a mãe da Lívia e da Nicole, minhas raras. Lindas. Sou casada com o Wilson, né? Próximo você vai estar aqui, Wilson. Amor da minha vida, já falei de você, amor. Eu tô sabendo que você é... gente boa. Soltinho. Eu sou suspeita de falar, né? Mas tudo bem, mas é verdade, é verdade. E tudo começou há 21 anos atrás, né? Quando eu tive a Lívia, tudo planejado, né? A gente quis fazer tudo certinho. Ele me enrolou 5 anos pra casar, casamos. Homens. Casamos. Aí eu falei, não, agora vamos estabilizar a vida pra depois ter filhos. Esperamos 3 anos. Você já morava em São Caetano? Não, eu morava em Iguape. Morava em Iguape. Quando a gente se conheceu, a gente morava em Iguape. E depois eu vim pra cá quando a gente ficou noivo. Aí falei, não, vamos pra lá. Ficar mais próximo, né? Isso, pra gente começar a construir nossa vida, né? Certo. E lá é uma cidade pequena, a gente achava que aqui a gente ia... Mas era tudo Deus preparando, né? Deus preparando tudo. Que não foi por acaso. Que não é, exatamente, não é por acaso, né? Aqui eu tenho uma estrutura melhor pra tudo que Deus preparou pra minha vida, né? Entendi. E lá eu não teria. E aí esperamos 3 anos depois que casamos e resolvemos ter o nosso bebê. E veio a Lívia. De início, a Lívia nasceu uma criança normal, apesar que quando eu olhei minha filha no hospital, eu falei assim, nossa, minha filha é muito feia. Sério? Aí falei, não, mas é porque toda criança nasce com carinha de joelho, vai desinchar, né? Beleza, mas aí a Lívia passou uns meses, a Lívia continuou feinha. Eu achei aquilo meio estranho, assim, né? Mas... beleza, bebê. E depois a Lívia ficou bonitinha, né? E assim seguimos, nada de anormal. Quando a Lívia tinha 1 ano e 4 meses, a pediatra desconfiou que ela estava com o fígado e com o baço um pouco aumentado. Mas nos exames anteriores, tudo normal? Tudo. A Lívia sentou no prazo normal, andou no prazo normal, começou a falar no prazo normal. E era, assim, dentro de tudo, estava tudo normal. Ok, segue a vida seguinte. Isso. Após a pediatra, no exame de examinar, perceber, falou assim, vou pedir um exame. Aí pediu o exame e constatou mesmo que o fígado e o baço da Lívia era aumentado. Tá. Aí ela me encaminhou para eu procurar um geneticista. Aí na hora, a primeira filha, a gente se desesperou que pudesse ser alguma coisa grave e tal, e pagamos não achamos naquela época, 21 anos atrás, não tinha essa... É só boca a boca, né? E geneticista não era uma coisa que se achava fácil também naquela época, né? Sim. E a gente encontrou até no hospital em Santo André, no particular, e levamos ela lá, por infelicidade, encontramos um médico, assim, muito grosso, estúpido até, assim... Caramba.
Caraca, hein? É. Toda vez. Eu fico impressionado, Dani, com isso. Eu fico chateado. A pessoa que devia dar um maior e respaldo... acontece muito isso, muito, né? a gente tá vendo aqui praticamente, depois acho a gente que todos, vê. né? Erro médico e falta de cuidado é... Sim. Até na fala, sabe? Sim. Poxa. E é uma coisa que grava, né? Eu não esqueço aquele médico na minha vida nunca. Eu tenho a imagem dele na minha frente como uma imagem ruim, porque assim, pra ele eu acho que é normal, né? Para um pai, para uma mãe, seu filho, primeiro filho, receber uma notícia assim que, seu filho... Mas como foi? Aí você chegou... Aí nós chegamos em consulta com os exames já, né? Aí ele falou assim, ele olhou para os exames, olhou para a Lívia, aí ele falou assim, ela tem alguma coisa séria sim. Nem preparou o ambiente, não, já chegou na hora. Desse jeito. Aí eu falei, como assim, doutor, uma coisa séria? Aí o olho já começou a encher de lágrima, aquele pavor já. Aí ela tem alguma coisa, e eu vou te encaminhar já lá pro... Era IGEM o nome, ainda existe até hoje. É um local? É um local onde investiga só doenças raras, né? Tá. Eles cuidam dessa parte de doenças metabólicas, genéticas, né? E fazem pesquisa, me encaminharam pra lá. Assim, mas não consegui a vaga, né? Mero mortal, Difícil vou conseguir vaga, né? Não. E você sem diagnóstico de nada. Ele só falou, ela tem sim, vai lá e... Não, só tinha esse exame aí com o fígado e o baço aumentado. E eu tentei, não consegui, claro, né? Aí, no desespero, falei com a minha família, que graças a Deus é muito unida. Amém. Aí a minha irmã tinha um conhecido lá na minha cidade, que é uma cidade bem pequenininha, Iguape. Grande Iguape. Parabéns, Iguape. Uma cidade bem pequenininha. 350 anos. E minhas irmãs, que são meu porto seguro, na época, conversaram com uma pessoa lá que era mais esclarecida, que podia, que, assim, tinha mais conhecimento, né? Era médico? Não. Era uma... Beth, até o nome dela. Ela pegou e se disponibilizou. Falou assim, não, eu vou ajudar. Ela me conhecia, a Beth. O marido dela tinha comércio lá. Ela me conhecia desde criança também. Ela falou, não, nós vamos ajudar a Simone. Porque é assim, quando a gente tem o primeiro impacto, o desespero bate. Sim. Né? E eu, assim, não tinha ninguém na minha família aqui, eu não tinha uma rede de apoio. Era você eu, não meu sabia marido. Nem o que era ainda, não. E era eu, meu marido, né? E tinha amigos, tudo, mas a gente não quer incomodar ninguém, assim. Entendi, a gente pensa assim, né? Cada um tem sua vida, tem suas coisas. E eu me desabafei com a minha família, falei sobre o que estava acontecendo e minhas irmãs são assim, sabe? De ajudar. Não, e elas são desesperadas assim também, né? Tudo elas querem pra ontem. Não, vamos ver, como que a gente faz, não sei o quê. Aí minha irmã mais velha, a Cleusa, aí ela foi, elas são tudo na minha vida. Manda um beijinho pra elas, então. Beijo, minhas irmãs. Elas são tudo na minha vida, né? Que legal. E aí ela correu, falou com essa pessoa, e essa pessoa mandou o irmão dela. Esse irmão dela ia, não conseguiu, aí tinha uma irmã dela que morava em São Paulo, e essa irmã dela ia todos os dias lá implorar. Caraca, todos gente. Os dias. Rita, o nome da irmã dela chama Rita. Que pessoa, porque na época eu não conhecia, depois eu passei a conhecer por causa disso. Olha, nem conhecia. Não conhecia, é uma pessoa que eu não conhecia. Rita Negrão. Que coisa, né? Alguém bacana, se disponibilizar assim. Anjos, cara. Anjo. Sou grata, assim, eternamente. E ela ia todo dia lá e ficava, ela implorava. Vocês têm que ajudar esse casal, eles precisam e tal. E ela conseguiu. Uma vaga pra gente. Aí a gente foi lá e eles pediram, assim, uma bateria de exame. E na época era um exame que só fazia fora do Brasil. Não fazia aqui no Brasil ainda. Nossa. E foi colhido o material dela e sangue? Mandado. Que sangue e urina que colhiam. Mas é um exame específico, sabe? Pra o que eles estavam desconfiando. Aí quando eu cheguei lá pra consulta, a geneticista já olhou pra Lívia e falou, ela tem alguma coisa. Mas já vamos foi investigar. Grossa ou foi mais... Não. Aí já foi carinhosa. Isso, não foi grossa, ela soube falar, sabe? Mãezinha, paizinho. A gente vai investigar. Ela deve ter alguma coisa, mas eu não posso te falar nada sem eu saber. Claro. Então a gente vai investigar. Aí foi pedido o exame
E o exame veio inconclusivo, porque colheram, acho que, pouco material, ia pra fora naquela época. E a gente, naquela agonia, ansiedade de querer descobrir o que ela tinha, né? Aí a gente falou, não, então vamos pagar particular, pra fazer particular pra gente descobrir. Aí achamos uma clínica que colhia e mandava pros Estados Unidos o exame. Por lá, se não me engano, ia pra Argentina. Caro, Simone? Na época era bem caro. Era bem caro. Hoje em dia, como já é uma coisa mais conhecida, eu não sei, deve estar mais... Mas na época que não existia tudo, né? 20 anos atrás. Isso. Ai, caro, exame caro. Isso. Aí pagamos, fizemos, aí veio como... Aí chegou o diagnóstico, é isso? Chegou o diagnóstico, mas veio como... como que fala? Propositivo àquela doença, tá. Mas não assim fechado, né? Pode ser. Isso, pode ser mucopolissacaridose. Tá. Aí daí foi uma luta. Eu não contei, né? Que quando a gente saiu daquele primeiro médico, eu e meu marido, nós chegamos no carro, a gente saiu assim desnorteado, né? Porque lá, quando ele falou, não, é alguma coisa e era grave, eu já comecei a chorar, né? Meu Deus. Aí ele olhou pra mim e falou assim, por que você tá chorando? Seu marido? Não, o médico. Por que você tá chorando? Não é pra você chorar. Agora você tem que cuidar da sua filha. É uma coisa que você tem que cuidar pro resto da sua vida. Você vai o quê? Vai chorar agora? Como diz, você não é nenenzinho, fica chorando, né? Eu congelei na época, né? Assim, eu congelei. Meu marido também não falava nada, meu marido congelou. Gente boa esse cara. Dali a gente saiu. Se sou eu, acho que Então. Mas pra gente, assim, a gente tava em estado de choque já. Não tem o que fazer. Eu entendi a gente saiu dali. Ele não foi sutil, essa é a verdade. Ele poderia falar, mãe, agora você tem que ser calma, forte. né? Agora você vai ter que ser forte, calma. Mas, não. Mas ele foi bem curto e grosso mesmo, assim, não sei, talvez não tivesse um bom dia naquele dia, né? Mas aí você não tem nada a ver com isso. Não tem isso. nada a ver, mas... Aí nós saímos dali, sim, atordoado. A gente não sabia nem pra onde tava indo. Aí meu marido falou assim, fica aqui e eu vou buscar o carro. Nós entramos no carro e choravam, os dois choravam. Viemos embora pra São Caetano chorando os dois. Quase chorando aqui. E os dois chorando, sem trocar uma palavra um com o outro. E eu com a minha filha, eu agarrava a minha filha, eu vou fazer tudo por você. Mamãe vai estar com você, mas não me deixa. Eu falava pra ela, não me deixa. Eu sou chorona. Não, fica em paz. Aí chegamos em casa, nos abraçamos muito. Tamo juntasso. Falamos, não, nós vamos passar por isso, vamos. Só que assim, uma coisa que você... tá no deserto, você não sabe o que é, você não sabe nem por onde começar, né? Não tinha. A tecnologia ajudou. Tinha até a internet, não tinha essa onda de celular, né? Mas tinha internet. Discadona, depois da meia-noite, o IP. Exatamente, aquele barulhinho, né? Exatamente. A gente chegou, né? E nós até tentamos, assim, buscar alguma coisa, mas a gente não tinha nem o início, como que ia, né, pesquisar. Sim. Enfim, cortando um pouco, porque a história é longa. Não, aí chegou o resultado, temos tempo. Aí chegou o resultado. Pode ser, né? Exato, inconclusivo. Tá. Eu achei a palavra. Inconclusivo para mucopoli... Sugestivo, não é inconclusivo. Sugestivo para mucopolissacaridose, né? E aí a jornada foi longa. Aí a gente... Você já sabia o que era isso? Não. Aí quando veio sugestivo a isso, eu fui pesquisar. Aí meu mundo desabou, né? Quando você leu? Sim. Quando eu fui pesquisar, meu mundo desabou. Eu vou perder minha filha. A minha filha... Você quer falar o que é isso? Pra gente entender? Sim. Mucopolissacaridose é uma doença metabólica, né? Ela tem um defeito no gene. E esse defeito, assim, a gente não quis fazer... Eu e meu marido não quisemos fazer o exame pra saber vem de quem, né? Porque não importava. Lógico. Né? É nossa filha... Então, a gente não quis fazer esse exame. A gente queria cuidar bem dela. Então, ela é uma doença metabólica, raríssima. Na época que a Lívia que fechou o diagnóstico da Lívia, tinha 8 casos no Brasil. No Brasil. 8 casos no Brasil. E assim, o prognóstico da Lívia era de viver até 10 anos. Meu Deus. Era o máximo que eles davam, de 10 a 12 no máximo. Aí... 8 casos no Brasil. E aí eu fui em busca, né? Fui e continuamos lá no IGEM, e a gente ia lá uma vez por mês. Aí eles, opa, temos algo raro aqui, melhor a gente começar a dar mais atenção. Pra ele, não.
Mesma coisa, mais um porque caso. lá existiam muitas doenças raras que eu nunca tinha ouvido falar na doença rara da minha filha. E lá existiam outras doenças raras também que eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? E eu acho assim, pra eles lá era normal, né? Mais um caso. Mais um caso. E aí a gente foi em busca, né? E a gente foi buscar pra gente dar uma melhor qualidade de vida, o que a Lívia precisava. Ela tinha 2 anos. Nessa época, quando fechou o diagnóstico da Lívia, foi com 3 aninhos. 3 aninhos fechou. É isso mesmo? É isso mesmo e ponto. E ela começou com 1 ano e 4 meses, tá? Sim. Então teve aquela jornada da gente percorrer por tudo que faz. Aí, com 2 anos, eu já percebia. Não, a Lívia não é normal mesmo, né? Mas ela ainda estava andando, falando ela normalmente. Ela andou falando. Aí a fala, com 2 aninhos, uma criança já fala quase praticamente tudo, né? A Lívia não, a Lívia falava no máximo 3 frases, né? Mamãe, pega, pai, te amo, só frases curtas. Aí levei a Lívia na fono, tudo. Na época falando, não, mas tem criança que é mais atrasada mesmo e tal. Mas eu, assim, já tinha aquela coisa lá atrás, eu falei assim, não tá normal mesmo, né? E aí com 3 anos, aí 1 ano ainda depois, saiu o diagnóstico da Lívia. Que a Lívia tinha mucopolissacaridose do tipo 3A. Fui pesquisar, não achei nenhum pai, nenhuma mãe que tivesse isso. Tipo 3A? Tem mais tipos? A mucopoli tem acho que 7 tipos, né? E cada um ainda tem o tipo, né? O A, tipo, B, C. Isso. Igual o da Lívia. É tipo 3, aí tem tipo 3A, 3B e 3C. Entendeu? Então, o A é mais raro, aí o B é um pouquinho mais brando, o C é um pouquinho mais brando. E existe infusão, né? Pro tipo, não vou nem falar, alguns tipos tem infusão que faz, que a criança fica, tipo, quando faz uma hemodiálise, mas o deles é uma infusão. Tá. É uma enzima. Porque, na verdade, a mucopolissacaridose que a enzima não tá o corpo dela não produz uma enzima. Isso. Né? E essa você leu? Isso. É porque o nome, eu falei, caramba, que é isso? Eu nunca nem tinha escutado. Pelo jeito, essa enzima não sei o que causa um problema na proteína. Exatamente. Entendeu? E causa um depósito, né? Eles chamam de doença de depósito, até alguns médicos chamam, né? Então, aí vai causando os danos nela, né? Que é uma doença degenerativa, então ela andava, ela falava. Hoje a Lívia não anda, hoje a Lívia não fala, a Lívia é cadeirante. Quando que ela come? Então... Como que foi esse... Eu tenho a Lívia e a Nicole, né? Embora as duas tenham a mesma doença, a doença se comportou totalmente diferente uma na outra, né? Depois você conta como é que foi a chegada da Nicole. Então, também. a Lívia... Até ela, com 2 aninhos, eu percebi que ela não falava bem. Aí ela fazia fono, fazia físio, fazia eco, hidro. Tudo que a gente podia fazer pra melhorar. Porque assim, a gente já tinha um diagnóstico que não tinha o que ser feito. Né? Não tinha. Só dar mais qualidade. Só dar mais uma qualidade de vida pra ela. E muito amor, né? Carinho, bons cuidados, né? Que tudo isso influencia na qualidade de vida dela. Então, tudo que a gente podia fazer, a gente fazia por ela. E a gente foi atrás de tudo. A Lívia, com quantos anos? Acho que mais ou menos assim, de 11 para 12 anos, quando eu engravidei da Nicole, que é uma história à parte. Elas têm uma diferença mais ou menos de 10 anos. De 10 para 11, quase 11 anos. A Lívia começou a cair mais. Eu percebi que a Lívia estava caindo mais. Ela já falava muito pouco, né? Falava frases assim de uma só, mãe, pai, tia, só, já, nessa idade de 11 para 12 anos. E ela começou a cair mais. Aí eu descobri a gravidez da Nicole. Essa foi indesejada? Essa não é que foi indesejada, não foi planejada. Desculpa, isso, não foi planejada. Isso. Ela não foi planejada. Eu não queria ter mais filhos. O meu marido ainda queria. Eu não queria. Eu falava, não, eu quero cuidar bem da Lívia. Porque a gente não sabe o futuro, né? E dividir mais uma atenção. A gente sabe o que tá vivendo ali no presente, mas no futuro a gente não sabe. Sem dúvida. Né? Existem muitas coisas que podem acontecer no futuro que, né? É financeiro, é saúde do casal, ela mesmo, né? O que ela vai precisar da gente,
como a gente vai estar para cuidar dela, né? Então eu já tinha batido o martelo, falei, não quero mais, meu marido queria. Não, mas a gente tem que tentar ter outro que para vir normal, para se a gente faltar para ficar cuidando dela, né? Eu acho que todos os pais ativos pensam, todos falaram a mesma coisa. Que pensam bacana. assim, né? Que é um pensamento muito genuíno. A gente tem muito medo. Eu não sei se falaram, mas assim, eu acredito, eu falo por mim, mas os pais atípicos a gente tem muito medo de ficar doente, de morrer, sabe? Assim, no meu caso do Wilson, igual ele viaja a trabalho e tal, e eu, quando ele vai viajar, eu falo, Senhor, protege ele. O Senhor sabe que eu não consigo ficar sem ele, né? Mas eu amo, não é só por esse motivo, mas é porque, assim, a gente depende a gente depende, os coraçãozinhos, né? A gente depende um do outro. Sim, vocês são a força. Um é a força do outro, né? E se um faltar, o outro vai ficar desnorteado. Embora, assim, eu tenho a maior parte dos cuidados com as meninas e ele que provém nosso sustento. Mas ele, quando ele tá em casa, ele me ajuda muito com as meninas. Inclusive, ele tá lá hoje ajudando. Inclusive, tá lá cuidando das nossas bebês hoje pra eu estar aqui com vocês. E ele me ajuda muito, ele é paizão, não tenho o que falar. E esse medo acompanha a gente. E a mesma coisa, quando eu saio, ele também fica preocupado. Chegou, manda a localização, tudo. Porque ele também tem esse medo. Eu consegui entender o que você está dizendo muito. Consegui entender muito. Vocês são a força de fato. E eu acredito que vocês são o apoio delas. Sim. E aí? Nós somos o braço, as pernas, somos tudo delas, né? Não é que a gente não temos família, mas eu e o Wilson, a gente pensa assim, ó. A responsabilidade é dos Então, pais. não é justo. Não é justo eu deixar uma responsabilidade dessa para meus irmãos. Eu tenho um irmão que é meu... Ele tem uma paixão pelas minhas filhas, ele tem cuidado pelas minhas filhas, ele compra briga qualquer um por causa das minhas filhas. Ele é um, tipo, segundo pai para minhas filhas, sabe? E elas amam ele. Então, com certeza elas gostam, mas assim, hoje, quando elas eram pequenininhas, que elas sabiam demonstrar, era o tiozão. Hoje em dia, elas não demonstram mais, né? A gente vai chegar nessa parte, mas ele, meu Deus, eu não tenho palavras, sabe? Que assim, eu tenho minha rede de apoio lá, quando eu vou pra lá, né? E ele é uma das... Você vai muito pra lá também. Por isso que eu vou, né, muito pra lá. Ele é uma das minhas maiores redes lá. Ele é o meu porto seguro. Que bacana. Então manda um beijo. Um beijo, meu irmão. Ele vai ficar... Ele é trocadilho. Mas aí perdi o fio da meada, onde eu tava falando. Não, você tava falando da rede de apoio que você Da rede de apoio. Então, mas a gente não acha justo, porque assim, é uma missão minha e dele. Então, a gente tem que se cuidar bem pra gente seguir essa missão. É verdade. Até o final. Porque não é justo. Embora eles amem demais as minhas filhas, se Deus não vai acontecer alguma coisa comigo com isso, eu tenho certeza que eles não vão deixar elas desamparadas, mas não é justo, né? É minha e do Então, a gente procura, a gente se mantém... se cuidar muito, saúde. Fazer as coisas certinho. A gente procura tomar cuidado em tudo que a gente faz, né? A gente não a gente gosta de bagunçar, de festar, tudo, mas é tudo dentro da zona de conforto, de segurança. Lógico. A gente não vai pular de um paraquedas. Isso. Né? A gente não vai pôr nada em risco, porque antes de ter as meninas, a gente fazia essas loucuras. Sim, sim. Hoje a gente já pensa totalmente diferente. Qualquer ameaça evita. Exatamente. Pode dar problema? Tem risco? Não. Melhor não. Montanha-russa, tem risco? Não vamos, não. Morreu 1 em 1 milhão, mas não vamos. Exatamente. Evitar a fadiga, né? Nunca tive medo de avião. Hoje em dia eu falo, não. Fala que é o meio mais seguro, mas não, tá caindo muito avião, não vou não. Entendeu? Melhor não. Mas é mais ou menos isso, né? Entendo, o exemplo. Então, embora quando chegar... Quando meu marido não concorda comigo, ele vai falar, não, concordo. Mas eu falo que a gente tem data pra nascer e data pra partir. Né? Se a gente fizer tudo certinho, com certeza. E tem uma coisa assim que eu, Simone, nunca perdi, mesmo tendo esse diagnóstico na minha vida, foi a fé em Deus. Amém. Eu acredito muito em Deus. E tudo na minha vida eu acho que é Deus, sabe?
Tudo. A força que eu tenho, eu não ter mudado de ser a Simone que eu sempre fui antes de ter minhas filhas, com a Simone que eu sou hoje. Não, você é bem alegre mesmo. Eu não mudo, eu não mudo. Podia estar, né, toda... Podia entrar numa depressão. Tem tudo, né? Tenho tudo, tem né? Tem tudo pra poxa, Deus, Sim. porque eu... Sim. Porque duas, não vou dizer pra você que eu não brigo com Deus de vez em quando. Eu brigo, natural, sabe? Eu brigo, assim. Questiona, né? Não, mas eu brigo mesmo com ele. Esse é o brother? Meu brother, eu brigo com ele. Então você é seu brother. Tem que ser, né? Às vezes eu digo, pô, Deus, que é isso? Pensa que eu mandou como Mulher Maravilha, mas cadê os poderes, sabe? Tipo assim. Laço, Deus. Cadê? Aquele laço de ouro. Cadê meu laço? Cadê meus poderes? Não mandou. Se esqueceu dos detalhes, né? Mas é tipo assim, brigas assim. Sim, brigas sadias. Sadias. Acho que ele tá dando risada de mim, sabe? Tá, agora ele tá, com certeza. Então... Mas eu nunca perdi minha fé. Amém. Sou católica. Se eu não posso ajudar, atrapalhar, eu nunca vou. Eu procuro seguir muito assim o que Deus quer da gente, né? Essa é a minha missão, ele me deu essa missão. Você acredita que é uma missão, né? Eu acredito que é uma missão. Tinha que ser você. Isso. Porque assim, pra logo... cuidar com o jeito que tá cuidando, Sim, tinha que ser você. porque logo quando a gente teve o diagnóstico da Lívia, eu falei, poxa Deus, eu nunca fiz mal pra ninguém. Posso ter falhado em não ajudar alguém, né? Eu sou humana. Mas mal eu nunca prejudiquei ninguém, nunca humilhei ninguém, nunca... Sabe, aí se fica. Por quê? Porque eu fiz errado pra Deus me castigar, né? Vem, porque na hora vem que você tá sendo castigada. As pessoas falam aqui até como um luto mesmo. Na hora vem exatamente, um luto. Você vive um luto. Isso aí já algumas pessoas... Não, isso é fato. Você... Não adianta você mentir pra você mesmo. Não. Isso você vive um luto. E esse tempo demora, assim, sabe, pra você... A ficha. Sim, não é uma coisa assim que... Agora tá tudo bem, vambora. Vou enfrentar e pronto. Uhum. Não, você vive aquele luto, você fica em luto mesmo. A palavra é corretamente essa. Uhum. Nem é uma palavra minha, é uma palavra das mães que pais que falaram aqui e falaram. Então, é exatamente essa a palavra. Você vive um luto, se fica num escuro que você... Parece que você não vai ver luz no fim do túnel. E você só enxerga a morte na frente. Com um diagnóstico desse... Você só enxerga a morte. Ainda não mais que nesse caso aqui, lá atrás, ainda 20 anos atrás, devia ser. Não, e deram previsão, pô. Sim. É diferente. Foi a primeira Essa previsão existe. Sentou aqui, deu previsão. Essa previsão existe até hoje, tá? Se você for buscar sobre a doença, você vai ver que o prognóstico é esse até hoje. Até 10 anos. E ela tá com 20? 21, a mais velha. E a mais nova tá com 10. E bem. Assim, bem... As limitações delas. Sim, elas perderam muita coisa já. Vamos lá, vamos voltar pra história pra gente... Pelo que eu entendo, ele é degenerativo. Então, ela tá bem aqui, mas ela tem um grau, ela vai caindo. Eles vão perdendo, elas vão perdendo tudo aquilo que elas tinham. Elas andavam, falavam, vai perdendo. E não tem como recuperar. Faz fisioterapia, faz hidro. É só paliativo mesmo pra se manter o melhor possível. Lembra da paralisia, basicamente? A paralisia ainda tem as outras partes do cérebro ali, que ainda com a fisio, com as coisas, a gente consegue... vai compensar. Exato. Nesse caso dessa doença, pelo que eu entendi, que eu dei uma pesquisadinha básica, desculpa se eu estiver errado, não tem jeito, é neurodegenerativo. Isso. Então, mesmo que a gente faça, ainda assim o cérebro continua tendo prejuízo. É exatamente isso. Você explicou direitinho. Ô, louco. Explicou melhor que eu. Ele é neurocientista. Explicou melhor que eu. Conhece de cérebro. Então. Mas é exatamente isso mesmo. Então, a gente só tinha uma opção. Fazer da vida das nossas filhas o mais feliz possível, né? Pelo tempo que elas ficarem aqui, que se seja 70 anos, exatamente, se seja 10, não importa. Exatamente. O tempo que vocês estiverem aqui também. O tempo... Então, você entrou num assunto assim que lá vem a historinha do medo, né? Que a gente pensa também, né? Meu Deus, se a gente faltar pra elas, vai ser muito ruim pra elas. Se elas faltarem pra gente, vai ser muito ruim pra gente. O que é pior? Se vocês me perguntarem o que é pior... Poxa, não sei nem responder. Eu, como mãe, não sei te responder. Entendeu? Porque se a gente faltar... Difícil. É um questionamento. E eu provavelmente, assim, todos os pais atípicos devem ter esse questionamento, sabe? Porque... Nossa, verdade, que visão diferente. Uma coisa que a gente pensa. Uma bifurcação que
Sim, a gente difícil pensa. escolher um caminho, né? Muito, cara. Por isso que eu acho que esse caminho... No nosso caso, que temos duas... Concorda? Eu acho que esse caminho não vai caber a você decidir, né? Não, é aquela história lá. Tá lá, a gente tem a data que eu... Ainda bem que tem alguém que dita, né? Sim, eu falo assim, que a gente tem data pra nascer e data pra partir. Graças a Deus a gente não sabe essas datas, né? A gente vai só vive, vai vivendo o melhor possível. Cada um escolhe, né? A forma que você vai viver. Uns escolhem viver bem, outros escolhem não viver bem por escolha própria, né? Mas aí foi quando eu e meu marido... A gente falou, não, a gente vai ser o que a gente sempre foi e vamos seguir com a nossa missão. É uma missão, né? O meu marido ficou mais revoltado do que eu na época, assim... Ele chegou a, não é justo, né? Ainda eu falei assim, nossa, vou fazer até uma piadinha numa coisa trágica, né? Eu falo assim, não, você deve ter feito alguma coisa. Mas por que eu vou pagar por uma coisa que você fez? Sabe aquela coisa de tentar compensar o erro, né? É até engraçado, né? Hoje, mas existiu, gente, eu tenho que falar. Não, quantos anos você tinha na época também? Que eu tive a Lívia, 29, tava com 30 anos. De primeira viagem também. Sim. Recebe 28, eu tinha 28 para 29. Recebe um diagnóstico tão sério, né? Tão raro. E assim, a gente planejou tudo. Tudo, né? Então não tinha, sabe? Eu tava numa situação assim, profissional tava legal. Então, assim, tive que abrir mão, né, pra cuidar dela. E apesar que assim... Abdicou de tudo, né? Abdiquei. Tem um fato que quando eu falo pra vocês que é Deus que planeja a vida, o destino, né? Sim. Então, mas Deus estava me preparando, assim, sempre me preparou, mas eu só enxerguei quando eu fui mãe atípica. Porque eu fiz o magistério e eu não pensava em dar aula para uma sala normal. Eu queria ser professora de crianças especiais. Você já tinha isso? Chamava assim a sala, né? Eu lembro. Como que você falou? Desculpa. Salas especiais. Salas especiais. Hoje não era ático, não é? Hoje que usa atípicos, né? Crianças atípicas, Sim, PCDs, é novo isso aí. Aí eu queria ser professora de alunos especiais. Você tinha isso na cabeça? Tinha. Eu fiz curso, eu terminei o magistério, que naquela época era o magistério, né? Sim. Abafa, né? Naquela época não tinha esse negócio, tem que fazer pedagogia, só fazia o curso de magistério e você já podia dar aula, né? E eu queria ser professora. Aí eu fiz um curso para dar aula. Para estar com aluno especial. Só que depois que eu me formei, que eu fiz o curso, eu conheci o Wilson nesse meio tempo, né? E aconteceu que meus planos todos mudaram, né? E eu vim embora pra cá, pra São Caetano. E até hoje em dia os professores também não são tão pagos, mas naquela época era pior ainda, né? E eu procurei até pra dar aula, mas eu achei em escolinha especial, particular, não era bem remunerado. Falei, não, vou aborta a missão. Vou desistir e vou procurar uma coisa melhor, né? E comecei a procurar. Entrei não posso falar empresa, né? Pode. Entrei na Nestlé pra ser degustadora da Nestlé. Lugar ruim. Degustadora? Aquelas que ficavam nos mercados. Eu acho que tá faltando um pouquinho de açúcar. Esse sonho de valsa aqui que eu quero. Exato. Aí... E naquela época, degustadora era uma área boa. Hoje em dia, infelizmente... Caiu. Não paga bem hoje em dia, mas naquela época pagava muito bem. E era uma área, assim, que eu falo que eu tive muita sorte de conseguir, né? Entrar nela. E tava super feliz e tal. Vim embora pra cá, eu falei, bom, me encontrei, então, né? Tudo certo. E ficou lá naquele cantinho, a parte que eu me formei professora e queria ser professora especial. Hoje eu entendo. Tudo aquilo não era pra eu ser professora mesmo. Ali pra mim. Coisa, hein? Ali pra mim. Não era por acaso, né? Caramba, que coisa, né? Mas eu só enxergo isso, assim, de uns anos pra cá. Não vou falar que foi agora, mas depois que eu fui mãe da Lívia, né? Claro. Voltando ao assunto da Lívia. Voltando na história. Na história. Aí chegou o diagnóstico, aí você falou, vamos dar uma enfrentar. Passamos aquele luto e vamos enfrentar a doença. Aí fomos atrás de tudo que ela precisava, terapia, tudo. E no começo ela andando, falando. Sim, começamos a fazer tudo. Começamos a fazer tudo isso com ela andando, falando. Ela não sabia?
Então, ela era uma criança, no caso, nessa época que saiu o diagnóstico, 3 aninhos, né? Mas, tipo, mãe, tô com dor, tinha assim? Então, aí a gente vai percebendo, né? Não, ela não tinha esse negócio. Não reclamava. Não é. Ela era uma menina muito agitada, então pra gente era... normal. Né? Na idade dela mesmo, né? Mas depois, assim, quando a gente teve o diagnóstico, a gente sabia que era da doença, né? E fomos batalhando. A Lívia foi crescendo, ela estudou tudo em escola regular, mas infelizmente nosso país não tá, né? Não vou falar nem São Caetano, vou falar o país todo. Não tá preparado. Tem uns municípios que até se preparam melhor, né? Como que eu vou usar a palavra? Se esforçam mais, né? Uhum. Mas tem uns que não. E passamos muito perrengue no período que ela estava em escola, porque assim... Que sentido? Porque assim, a Lívia, fisicamente... Lembra que ela nasceu bem feinha, depois a Lívia ficou bem bonita. É uma menina bem... Só que assim, achavam que ela era mal educada. Não parecia que a Lívia tinha... Entendi. Hoje em dia existe o cordão girassol, né? Isso. Que identifica as doenças não visíveis e tal. E naquela época não tinha isso. Então a Lívia... É muito importante, cara, gente. Isso tá muito importante. Legal. É muito importante porque eu vivi isso. Uma sacada muito boa. Eu vivi. Nossa, é muito importante. Você sofreu? Sofri muito. Muito. Ninguém sabia o que ela tinha. Então... Até pode ser que sabia ou percebia pouco, mas preferia achar que era mal educada, entendeu? As professoras mesmo? Não, assim, alunos, de professora. Então. Era mais, eu vou falar pra você, pais de alunos. Nem vou falar alunos. Vivemos assim... Meu marido viveu que nem fui eu. De uma mãe da Lívia ter pego na mão dela e a mãe fazer assim, solta minha mão, sua louca. Minha filha tinha o quê? 6 anos naquela época. Sabe? E ela via minha filha chegando todo dia. Acho que a minha filha tinha mais sim. Acho que eu tô meio perdida no tempo, mas uns 8 anos, 10 anos. E não era uma criança estranha pra ela. Ela não tava, acho que prefiro usar isso, né? Não tava no bom dia dela e se comportou desse jeito. E começou a gritar com meu marido, que ali não era lugar pra minha filha. Olha que minha filha tinha que ficar em escola pra louco, não ali. Entendeu? E ele não me contou nada pra não me magoar. Te contou lá pra frente? Não. Quem me contou foi uma amiga da escola que presenciou tudo, né? Uma mãe da mesma sala. Ele guardou pra me proteger, porque ele sabia que essas coisas me magoavam, né? Claro, poxa, mãe. Ele segurou a onda. Se nos magoou, imagina. E ele sabia que eu ia querer tomar uma atitude quanto a isso, entendeu? Se fosse eu, não. Tomou. Então... Não, eu vou adiantar, eu não fui bater na mãe. Foi falar umas verdades. Não, também não. Fez nada. Não, eu prefiro me distanciar de pessoas assim. Sim, eu fui procurar foi essa. na lei, eu fui procurar na lei por preconceito, né? Uhum. Mas a nossa lei é maravilhosa, não dá em nada. Não dá. Não dá em nada. Ela só recebeu uma intimação, espero que tenha se assustado pelo menos, mas não dá em nada. Enfim, aí ela me ligou e falou assim, como que você tá? Eu falei, tô bem. E o Wilson? Eu falei, tá bem também. Ela quem? A mãezinha, né? Que tinha filhos na mesma sala da minha filha, que contou o que ocorreu na frente da escola. Aí ela... O Wilson não te contou? Eu falei, não me contou, mas você vai me contar o que aconteceu. Ixi. Aí ela fala, ai, sim, se ele não te contou, acho que ele quer te... Falei, não, agora você vai ter que me contar. Oh, dura. Aí foi, agora você vai me contar. Ninguém mandou, né? Continua, né? Aí ela me contou. Aí, na mesma hora, mandei uma mensagem pro meu marido. Falei assim, Wilson, aconteceu isso. Ele, quem te contou? Aí eu falei assim, não importa, eu quero saber. Eu tô te esperando aqui, sentada aqui na porta de casa. Quando você chegar, a gente vai pra delegacia. Ixi, aí ele falou assim, chegando aí a gente conversa. Aí ele chegou, ele falou, não adianta, é uma coitada, não sei o quê. Eu falei assim, não, a gente tem que dar exemplos, tem que mostrar para essas pessoas que não é assim que se comporta. Se todo mundo fizer igual você, o mundo vai estar perdido. É verdade, tem sentido. Aí ele... Ficar engolindo e nada resolve. Aí ele concordou, fomos pra delegacia. Aí abrimos um termo circunstancial... esse nome aí que eu esse nome aí que vocês entenderam, né? E abrimos,
Mas, assim, o delegado na hora mesmo falou assim, olha, eu vou falar pra vocês. Vai dar em nada. Eu falei assim, vai dar um susto nela, pelo menos, porque ela vai receber uma intimação? Não, ela vai ser chamada aqui, mas não vai dar em nada, não vai pra frente. Tudo bem. Ele foi sincero. Aí eu falei assim, não, mas a justiça divina é implacável. Uma hora lá na frente, ela vai enxergar o que ela fez e ela vai se arrepender, eu já tô satisfeita. Mas se chegar uma intimação pra ela, assustando ela, que ela não pode fazer isso... Já meio caminho andado. Já é uma coisa. Essa história passou, ficou. Aí a minha filha acabou que... Eu preferi colocar minha filha numa escola especial, né? Municipal, particular? Existia na época, né? A escola Anne Sullivan, que hoje em dia o prefeito fechou a parte escola, ficou só a parte oficina. E a PAI? Cabe ela na PAI? Então, na época ela foi... Porque assim, a PAI é uma estrutura muito boa, tudo, mas... As pessoas falam muito bem da PAI. Sim, eles têm uma estrutura muito boa. Porém, eu como mãe achava as salas muito cheias, entendeu? Pra acolher a Lívia. Certo. Então, assim, era tipo 15 crianças especiais. E um professor. Variável. Isso, um professor e um auxiliar remoto. Certo. Foi o que passaram pra gente atualmente. Quando a gente... foi atrás. Na época da Lívia, a gente nem foi atrás da APAI. Ela fazia terapias na APAI. Mas a escola, a gente foi pro Anne Sullivan por ser uma escola que acolhia mais, assim, sabe? Que legal. Era, tipo... É um trabalho maravilhoso. Eu não entendo até hoje por que fechou. Por que o prefeito fechou. Mas é um assunto para outra história. Eram praticamente a mesma coisa? Ou alguns casos se enquadravam? Então, eles geralmente colocavam na APAI os casos... No Anne Sullivan, os casos mais severos, assim, mais delicados, né? Tá. Não eram todos que eram aceitos lá. Eu sei que surdos, mudos, né? Iam pro Começou com né? surdo e mudo. Era o começo. Aí depois eles abriram para mais deficiência. Deficiência visual, ia pra lá, né? Isso. Aí depois abriram para mais deficiência, que foi quando eu consegui essa brecha pra Lívia. E, gente, só tem coisas boas pra falar. Sério? Que bom, graças a Deus. Porque, assim, é uma sala com, bem recebida. 3 alunos. Olha que bacana. E assim, muito acolhedores. E dá pra dar aquela atenção, entender. Sim, eu deixava minha filha lá, eu ia pra casa. Nossa, tranquila. Cabeça, nossa, que tranquila. E a Lívia tá lá até hoje, que a Lívia tá na oficina, né? Que é o quê? Porque fechou. A oficina, eles fazem o mesmo trabalho, só que com adultos, né? Mas é a mesma coisa, só que com adultos. A Lívia faz hidro. É uma escola para adultos, é isso? Isso, eles chamam de... É só para especiais, né? Mas eles chamam de oficina. O termo usado é oficina, né? E é no mesmo Ela local? faz hidro no mesmo local. Mesma coisinha, mesma mesmo jeitinho. coisa, mesma coisa. De fato, tiraram a parte da Fecharam escola. a escola, que é uma coisa muito triste, mas é um assunto para outro podcast. E... É tão triste que mexe muito comigo isso ainda. Aí vai falar assim, por que você... Eles deram 2 opções de escola pra gente colocar, né? Mas eu, assim, como mãe, não enquadrei minhas filhas, que é assim, a Lívia... Era só a Lívia, por enquanto, né? Nessa parte da escola já... A Lívia tá bem, assim, continua na oficina, atingiu a Nicole, né? Que tem 10 anos. A Nicole não tá na escola, tá em casa. Eu optei por não mandar pra essas 2 opções, pelo motivo de eu não me sentir segura numa sala de aula que é assim, multisseriada, entendeu? São crianças especiais acho que de 12, a Nicole seria a mais nova lá, até 29 anos. Eu, como mãe, não me senti segura com uma professora em sala e um auxiliar, né? Eu não me senti... E a Nicole, assim, ela não sabe pedir, ela não sabe falar que ela fez xixi, ela é fraudante, ela não sabe se ela fez xixi, ela não sabe... Hoje então, a Nicole tá com quantos anos? 10 anos. 10 anos. 10 anos. E ela também tem exatamente a mesma coisa. Sim. Só que com mutações diferentes. Lembra que eu falei que a Lívia... Características, qual que são, assim? A característica é a mesma, né? Ela desenvolve até 10 anos. Eu acho que é por isso que eles dão esse prognóstico aí de 10 anos. Ela desenvolve até 10 anos. Então, a Lívia tem o tamanho de uma criança de 10 anos, mas ela tem 21. Do resto, a Lívia desenvolve tudo igual uma mocinha. Né? E elas têm os traços mais grosseiros, né? Que é típico da mucopolissacaridose. Porém, a Nicole já não tem esse traço. Olha só. Entendeu? Ela já é mais delicadinha. Então, a Lívia
Essas são as diferentes. Então, as mutações diferentes. A Lívia, até 12 anos da Lívia, a Lívia andava, a Lívia interagia bastante. Ela foi perdendo depois. E a Nicole não, a Nicole com 5 aninhos. Já começou. A Nicole, com 5 aninhos, teve uma virose e já quando ela se recuperou da virose, ela já não andou mais. Puxa vida. Sim, foi bem... Ah, você já tá preparada porque você já tem uma... Não. E como é que... Você não tá preparada. Bom, vamos chegar na Nicole. Aí você teve o... Aconteceu de ter, né? Você se pegou grávida. Bom, vamos pra cima, vamos embora. Sim, eu já tava com meus... Detalhe, com meus 40 anos, tomando meu anticoncepcional correto, porque você lembra que eu falei que eu não queria ter mais filhos? Eu queria muito fazer a laqueadura pra não ter mais filhos, porém, assim, meu marido queria, não concordava, e naquela época tinha que assinar, né? Sim. Então, assim, não era uma coisa... Mas eu me prevenia, né? Não vou ter e pronto. Não vou ter, eu não quero. Eu já tava com 40 anos também, tomando... E difícil, né? Tomando pílula por 10 anos, o meu ginecologista falou assim, impossível ser gravidez, né? Aí eu falei assim, doutor, eu tô muito preocupada. E ele falou assim, e eu não... Detalhe, né? Eu não menstruava, porque eu tomava aquelas pílulas sequenciais pra não esquecer. Sim. Então eu tomava todo dia, né? Pronto, pra não ter mesmo. Pra não ter problema, né? Aí um belo dia eu comecei, eu desmaiava, eu comecei a sentir enjoo. Os indícios. Isso. E aí foi quando eu tinha... O meu ginecologista, ele é muito gente boa. Aí ele falou assim, não. E tanto é que ele sabia tanto do meu medo, que toda vez que eu chegava nele, ele falava, tá grávida, né? Eu, para, doutor. Não, tô brincando. Então ele sempre me zoava. É verdade. Me zoava. Ah, sim. Aí meu marido pegou e falou assim, Simone, vamos fazer um teste de farmácia, porque você tá tendo enjoo, você tá desmaiando. Eu falei, vai lá, compra, então vamos tirar esse desencargo da cabeça, né? Ele foi, comprou, fiz positivo. Nossa. Aí você comprou o mais barato que tinha lá, falhou. Compra o mais caro que tiver lá, pelo amor de Deus. Aí ele foi lá, trouxe um, até que é famosinho, né? Positivo. Aí você falou, fodeu. Liguei pro meu ginecologista chorando, mas já liguei chorando. Doutor, aí ele falou, filha, eu não quero te assustar, mas esses testes de hoje em dia é difícil errar. Mas eu vou deixar aqui a guia prontinha, o Wilson passa aqui, pega, e você vai fazer exame de sangue. Aí eu passei lá, o Wilson passou lá, pegou, fomos fazer o exame de sangue, pegamos... Sai rápido, né? Sai, à noite já estava disponível na internet, né? Aí já tinha internet, né? Fomos puxar, positivo. Aí veio aí eu chorei aquela noite inteira. Não queria. Não, eu falei assim, não, agora, como é que posso. Vai ser? Como que eu vou dividir a atenção? A minha preocupação eu não vou, mesmo que viesse uma criança saudável, eu não vou conseguir cuidar bem da Lívia. Porque assim, ela exigia muito de mim, né? Claro. Eu não vou conseguir. Aí, era o meu pensamento naquele momento era isso. Ela já andava? Não, a Lívia andava ainda. Já andava, a Lívia andava ainda. Mas você sabia que... A Lívia começou a parar de andar, eu já tinha, não estou muito bem lembrando, mas acho que já tinha ganho a Nicole quando a Lívia se tornou cadeirante. Uhum. Mas você sabia que chegaria? Sim, ela já tinha dificuldades, né? Mas ainda segurando pela mãozinha, ela andava, né? Eu nunca deixei de fazer nada por ter minha filha especial. A gente fazia viagem de família anual e fazia tanta loucura que você não acreditava. Nossa, esses dois não são pais atípicos, né? Porque a gente fazia tudo. E tudo a gente levava a Lívia. Lógico. Carnavais, a gente ia pular carnaval e a Lívia amava carnaval. E junto, no bolo. E ela não queria ir embora. A gente ia embora, queria ir embora e ela não queria. Entendeu? E lá na minha cidade os carnavais é de rua, então é muito gostoso. Iguape. Não, isso. Não é de Iguape. Super indico o carnaval lá, viu? Junto Iguape. Vocês vão querer conhecer, né? Aí... e o carnaval é de rua, então é um carnaval saudável, sabe? Família. Isso é legal. E ela não queria ir embora, não. Não queria. Ela queria ficar. A Lívia puxou por nós, ela era da bagunça. E era festeira também. A gente, vamos embora, a Lívia tá na hora de você dormir. Não, a Lívia não queria ir embora. A Lívia era a última que queria sair das festas. Danada.
E ela andou. Então, depois, assim, eu acredito que com uns 10 aninhos, a Lívia já começou a precisar de apoio da gente pra segurar ela pra andar. Segurar pela mãozinha. A gente já sabia que era da doença, né? Claro. Ela já tava tendo Mas até ali, ela só não falava direito, não tinha o entendimento, a compreensão, né? Que uma criança da idade dela tinha. Mas ela andava, ela era bagunceira, ela era feliz. A Lívia sempre foi uma criança muito feliz. Que bom, poxa. Eu falo assim, ó, eu não gosto de ver vídeo da minha filha, de quando ela fazia tudo isso, porque eu sinto saudade da minha filha, tendo a minha filha. Vocês conseguem entender? Muito. Eu sinto saudade dela, tendo elas, né? Você tinha ela, duas. Você tinha ela ela era especial, mas ela andava, ela falava mamãe, ela falava papai, ela falava te amo. Sim. Entendeu? E hoje minha filha não fala nada. Minha filha só olha pra você. Uhum. Ela só me olha. Entendeu? A gente entende a Lívia pelo olhar. Você já entende. Eu vou chegar pelo olhar. Isso, eu vou chegar em casa. Hoje, ela vai me buscar pelo olho. Ela vai assim, eu falo, ufa, a mamãe chegou, né? Sabe, assim. Não esboça nada. Não tô mais nos cuidados do papai, mamãe chegou. Uhum. É bem assim, pelo olhar. Minha mãe chegou. É assim. Então, eu costumo falar isso. Eu sinto saudade da minha filha, tendo ela comigo. Entendi total. Né? Mas vamos lá, e aí a Nicole, vamos lá, vamos ter a Nicole. Isso, aí a Nicole nasceu. Tudo bacana, normal. Nasceu bonita. Porque a primeira coisa, quando a Nicole nasceu... Não foi bacana, porque quando a Nicole nasceu, foi uma gravidez bem difícil, né? Foi difícil pela idade? Pela idade que a gente já tá mais cansada, né? E pela cabeça também, né? A cabeça não... Meu Deus, aí na gravidez da Nicole eu adquiri síndrome do pânico. Se eu já tinha medo, eu sentia mais medo de tudo. Aí eu já sentia medo de sair, eu sentia medo... E foi uma gravidez bem... conturbada. Né? Foi... Cabeça, eu vou falar pra você. Que cabeça mas mesmo. Aqui tava tranquilo. Os exames, essas coisas. Eu não quis fazer o exame pra descobrir se ela tinha... tá. Aí quando eu fui fazer os exames pra saber quanto tempo tava, eu já ia completar quase 4 meses. Nossa! Então Deus fez tudo preparado, que era pra eu não fazer nenhuma besteira. Entendeu? Então Deus, ele falou, não, essa menina é meio doida. Se descobrir logo no comecinho, ela vai fazer besteira. Nunca faria. Mas compreendi a visão. Mas eu tive até do meu ginecologista, ele falando isso pra mim, né? De repente você consegue por lei, né, na justiça. Eu falei assim, não, doutor, não tem como agora vamos... Agora já é minha, já é minha, já é meu bebê, né? Ele falou assim, não, eu conheço você, Simone, eu quero só te tranquilizar. Aí tinha aquela porcentagem, né, de chance, de 25% de chance de vir uma criança sem a doença. Que pra medicina é muito pouco. Você tá falando sério? Era 75% de chance dela vir com muco? Não, 25%. Desculpa, eu falei errado. 25%. Ao contrário. 75%. 75%. Eu tinha 75% de chances de ter uma criança perfeita. Perfeito. E 25% de vir com a mesma doença. Tá. Porém, na medicina, 25% é muito alto. É isso que eu ia falar. Né? Você que é da área, era o que eles falavam pra gente. Eu não entendo. 25 é quase 50. É muito alto. Se a gente for olhar em proporção, não é, né? Mas, pra gente que é leigo. Mas na ciência, você que entende melhor, na medicina é muito alta. Cada 100, 25 pode vir. Então. Não é tão difícil. Né? Foi o que eles falaram pra gente, que na medicina é uma chance muito alta. E tocou a gravidez. Aí veio a parte de que você quer fazer o exame. Eu falei assim, não. E era um exame que era arriscado, entendeu? Aquele que põe uma agulha na barriga pra colher o exame do bebê. E poderia ter um aborto ali, né? Naquela época também, há 10 anos atrás, né? E eu falei, não vou correr risco. Deixa. Não vale a pena. Não vai mudar nada na minha vida, né? Ela vindo, não vindo. Vai estar assim. Não vai mudar nada. E assim, eu já tive uma gravidez mais preparada nesse sentido. Porque eu falei, ela vem com a mesma doença. Aquele sentido de mãe, né? Toda mãe tem, né? Você já sentia? Sim. Sério mesmo? Sim. Você falava? Eu tinha certeza que vinha. Você falava pro seu marido? Pra Meu marido falava, não, ela não vai vir. Porque eu pedia sempre, ele falava pra mim assim, eu pedia sempre pra Deus, pra mandar um irmãozinho pra Lívia, pra ajudar a gente, se a gente faltar pra cuidar da Lívia.
Então Deus não vai fazer isso. Ele falava pra mim, né? Eu falava, Will, Deus, ele não comanda tudo que a gente pensa que ele comanda. O que tá escrito no nosso destino é nosso destino. Então, se prepara, porque pode vir sim. Enfim, levamos a gravidez. Tentando tranquilizar ele. Sim. Mas na sua cabeça você já... Na minha cabeça eu tava daquele jeito lá, síndrome do pânico, né? Aí a Nicole nasceu tão linda. Nasceu tão bonitinha. Aí a gente levou na mesma equipe, lembra lá no IGEM, que a Lívia passava por acompanhamento lá, que era Primeira coisa, nasceu já foi pra lá. Aí... Você acredita que não tinha vaga pra Nicole lá? Né? Nem pra fazer a pesquisa, mesmo a irmã tendo lá, não tinha. Cadê a Beth, a Rita? Então, menina, tadinha, eu nem perturbei ela, porque aí eu já tava no meio, né? Eu já tava lá. Já conseguia. Eu já conseguia andar com as minhas próprias pernas, né? Aí, a neuro que atendia a Lívia, ela olhou e falou assim, não, a Nicole não tem. Só de olhar, ela falou, Nicole não tem. Olha. Mas aquilo não me tranquilizou. Você falou, não me tranquilizou. Não. Aí eu comecei em busca E eu falei, doutora, tem como encaixar a Nicole pra pesquisar, né? Ela falou assim, olha, você vai ter que ir pro meio tal. Fui. E eu vi que o caminho era a mesma coisa lá da Lívia há 10 anos atrás. Falei, meu Deus, não vou. Só que eu tinha já a internet, né? Aí eu comecei a buscar pela internet e eu encontrei o Dr. Charles Miller, um geneticista, um anjo na Terra enviado por Deus, né? Mais um. Pensa num anjo, um ser humano ímpar. Olha, falamos junto. Caraca, ímpar. Se eu fosse você, hein? Meu Deus, virei. Você não vai querer. Você vai pedir pra trocar. Você é doidinha, eu também sou, mas essa parte você ia gostar. Esses dois aqui, ó, lá na outra sala tava que tava. Mas meu marido, você não vai. Deixa pra lá. Abafa, vai, brincadeira. Deixa pra lá. Tô brincando. Brincadeira à parte. Eu pedi aí veio o Charles. Aí veio o Dr. Charles. Um anjo. Aí o doutor, ele não queria. Por quê? Eu tô lacrimejando, mas é de alegria, de dar risada. De riso. Aí ele falou assim, mandei um e-mail pra ele, contei minha história, tudo, contei da Nicole bebezinha, falei assim, doutor, eu preciso. Aí ele falou assim, eu não posso, é antiético. Você já é acompanhada aí, é antiético pegar o seu caso. Aí eu falei, doutor, pelo amor de Deus, deixa a ética de lado nesse momento. Eu preciso. Eles não querem incluir a Nicole. E o meu coração de mãe tá dizendo que eu preciso. Ah, tá. Ainda teve uma etapa que em São Caetano, uma enfermeira falou pra mim, eu contei meu desespero, né? Aí ela falou, você quer que eu colha o material? Eu conheço um pessoal do laboratório. Eu falei, quero. Lógico. Se puder. Aí ela, sem pagar nada, tudo. Tá, aí ela colheu o material da Nicole, mandou. Meu marido foi buscar o resultado e eu levei pro pediatra, porque eu não entendo, né? Eu não gosto de ver resultado de nada. Eu não abro, não gosto. Eu abro tudo. Eu não abro, eu não gosto. É aquela coisa do medo, né? Eu falei, não, prefiro que o médico veja. Você sabe que às vezes a gente se apavora, aí o médico fala. A Ju não viu o pezinho? Porra nenhuma. A Ju não enxergou o pezinho. A Ju enxergou o pezinho. É isso, gente, a gente enxerga coisa aqui. É verdade. A perninha, né? O cérebro, né, da gente é muito louco. Aí eu não abro. Aí levamos pro pediatra e falei, não deu nada. E foi um exame específico pra doença, né? Eu falei, meu Deus! Liguei pra minhas irmãs, falei, não deu! Eu gritava, não deu nada, ela não tem! Uma felicidade, assim, gritava, eu pulava de alegria. Eu falei, meu Deus, ela vai ajudar a cuidar da Lívia caso a gente fale. Obrigado, aquela felicidade. Aquela euforia, que não durou muito tempo. Aí depois dessa parte, meu coração não ficou em paz ainda. Por quê? Porque o pediatra da Lívia não era a área dele, genética, ele era pediatra. Ele leu o exame ali, naquele exame não tinha nada. Depois que ele leu, eu fui ver. E não tinha MPS tipo 3A, ou MPS tipo 3 ali, a investigação. Então não investigaram aquilo. Aí você falou, calma aí, falta alguma coisa. Falei, eles fizeram o teste genético, mas não foi específico.
Aí foi quando eu fui buscar na internet e eu achei o Dr. Charles. Voltei pro Dr. Charles, né? Um anjo. O anjo mesmo. Aqueles que... Senhorzinho? Que só não tem... Não. Novo? Gente boa, né, assim, tipo vocês, assim, sabe? Ele acolhe a gente, assim. Que legal. Mas de início ele não quis faltar com a ética e tal. Aí eu falei, nem que atenda só a Nicole, então a Nicole não é paciente deles, né? Aí aquela mãe chata, né? Que ficava insistindo. E ele falou, vou atender essa chata, porque senão não vai me dar paz, né? Dr. Charles, você foi humano. Não vai dar paz. Legal demais, cara. Aí ele falou assim, então, ó, eu vou incluir vocês no Hospital da Clínica de Ribeirão Preto. É lá que eu atendo. Longe, hein? Longe. Ribeirão Preto. Nossa, 4 horinhas de viagem. Aí, a gente que... Pra pais com medo, que já andam mais tranquilo, vai um pouquinho mais. Aí, lá fomos nós. Aí ele falou assim, só que você vai ter que vir, vai ter que ficar uns 3, 4 dias. Porque eu vou mandar colher exames. É assim, tipo, vai fazer uma bateria de tudo com ela pra já poder fazer... Um hotelzinho aí que você vai ficar aí. Isso, ele já falou, 4 dias, 3 a 4 dias. Não tem problema. Não tem problema. Tropa inteira. Meu marido trabalhava home office, ele trabalha até hoje home office, então não vai ter problema, ele vai trabalhar home office. Beleza. Foi a tropa inteira. Fomos todo mundo. E ele incluiu a Lívia também. Que bacana. Ele incluiu a Lívia, ele fez tudo como se a Lívia começasse do zero. Que legal. Aí veio o exame da Nicole. E batata. Nicole tinha a mesma síndrome da Lívia. Mas ele já com carinho. Nossa, muito acolhedor, muito... Eu falo pra eles, todos parece pediatra até, sabe? Porque ele é muito amoroso com as meninas, sabe? Porque tem médico... Que é mais seco, né? Não só mais seco, mas parece que tem nojo. Sério? Entendeu? Assim, de tocar, de coisa, sabe? Embora as crianças não babem, coisa, mas tem médico que... Eu não sei até por que se forma médico, mas enfim. Ele é assim, muito carinhoso, de pegava a Nicole e colocava na canguta, saia correndo com ela na canguta. Um ser humano ímpar. Aí deu, aí eu falei assim, doutor, e agora? Porque lá eles não vão incluir ela pra ter um acompanhamento. Não tem o que ser feito, não tem. Mas tava tudo em estudo, entendeu? É uma doença que vive em estudo, você que, sim, né, vive em estudo. Você vai acompanhando tudo que tá saindo ali, tá acontecendo na hora. E ele é um médico que ele viaja o mundo inteiro. Em cursos, em palestras, em cara, tudo. Ferrado. Ele é ferrado mesmo, ele viaja o mundo inteiro. Aí ele falou assim, ó, tem uma medicação, é um suplemento que vem só nos Estados Unidos, aqui não tem. Na época, as minhas filhas não dormiam à noite. Elas não dormiam bem à noite, assim. Se a gente dormia 2, 3 horas da noite, a gente já considerava prêmio. Nossa, entendeu? Então, aí ele falou, tem o melatonina, né, que ajuda muito eles. Perfeito. Né? E é um remédio tranquilo para todas as pessoas. E hoje vem em farmácia. Vende. Mas na época não podia aqui no Brasil, não entrava. Não podia. Aí eu falei, doutor, mas como que eu vou conseguir? Só vem de fora. Ele falou, você não conhece ninguém que vai pra lá e tal. Aí eu falei assim, no momento, assim, não tem, mas aí a cabecinha já fica pensando, né? Pra quem que eu vou... Aí que eu falo pra você, entrou uma legião de anjos na minha vida, sabe? Aí tinha um outro suplemento também, que chamava genesteína, que ele falou assim, melhora muito a qualidade de vida delas. Não vai curar, mas vai dar uma qualidade de vida melhor pra elas, né? Ela diminui... Qual que é a função desse daí? Então, ele falou que ia diminuir os depósitos, os ataques, né? Que o organismo dela recebia. Né, pela ausência dessa enzima. Eu falei, meu Deus, como? Aí a gente já veio de lá, assim, Precisa achar. Precisa achar alguém que, quem vai, aquela loucura. Se não vou eu, né? Quase isso. Nem dava, né? Aí, achamos. Achou? Anjo. Tem uma comadre minha também, que é a madrinha da Nicole também. Que aí assim, a nossa corrente de amigos, tudo começou a se movimentar. Tudo se movimentar, uma amigíssima minha, amiga de amiga da amiga, como quem fosse falava trazia. Com quem fosse trazia. Moral, eu consegui ficar com estoque bom. Remédios caros? Não eram caros lá. Mas assim, pra trazer, acaba que fica... Não era caro. Na conversão. Não era também nada absurdo. É porque assim, como a gente tinha a oportunidade de trazer, a gente já pedia pra trazer uma quantidade boa. Sim, então assim, pra ficava... você já ter, pô. Exato, aí ficava um valor alto. Mas por causa... Perante a quantidade, entendeu? Fala, quanto você consegue trazer pra mim? 5, 6 potes, né? Entendeu? Então, por esse motivo... Mala. Nossa.
Sim, então, nesse sentido. Aí, conseguimos. Só que, assim, era uma coisa que estava em estudo ainda, né? Aí o Dr. Charles conseguiu um estudo, que a Nicole participasse de uma... Pesquisa? De uma pesquisa. No Rio Grande do Sul. Aí, em Porto Alegre. Ela tinha aqui? Tínhamos que... A família toda, né? De carro? Não, a gente ia de avião. A família toda. Você lembra daquela parte lá que onde um tal todos tá? Sim. Se o avião cair, cai todo mundo. Todos por um, né? Nós sempre fomos assim. Vai todo mundo. Mosqueteiro mesmo. Todo mundo. Aí, quando me ligaram da pesquisa, eu falei, eu tenho a Lívia, eu vou poder levar? Eu não deixo ela com ninguém. E nem meu marido vai sozinho com a Nicole, nem eu vou sozinha com a Nicole e deixo outro pra trás. Que tipo de pesquisa que foi essa? Era um estudo, na verdade. Isso. Sobre a doença mesmo, em si. Que eu ainda acho que era ainda uma doença muito rara, né? Bem rara. Nessa época, é rara. A Nicole, ainda estão descobrindo e entendendo ela. Nessa época, a Nicole deveria ter deveria não, ela tinha 2 aninhos. Quando ela entrou pro estudo, ela tinha 2 aninhos. Uhum. Aí é assim, a gente ia pra Porto Alegre a cada 6 meses, e ia pra Ribeirão Preto a cada 6 meses. Uhum. Passava com o Dr. Charles a cada 6 meses, e a cada 6 meses a gente ia pra Porto Alegre. Então, nossa vida era isso. E em Porto Alegre também, a gente ficava 4 a 5 dias, e em Ribeirão Preto, toda vez que ia, era de 3 a 4 dias. E foi feito esse estudo lá também. Colhia sangue, aí eu tinha um questionário para preencher. Sim. De tudo. A rotina dela. Ela tinha um aparelhinho que ela usava no braço, que era assim, tipo, ficava uma semana com aquele aparelhinho e eu tinha que ir anotando tudo, todos os horários, tudo que ela fazia, horário que tirava foto. Tudo. Eu fazia a minha parte em casa e quando chegava lá, ela escolhia um material, colhia tudo e fazia um exame. E passava por a Nicole, né? Passava por uma psicóloga. Eu também passava por uma psicóloga lá. Tudo fazia parte do estudo. E assim a gente ficou por 2 anos nesse estudo. Bastante, hein? Isso. Eu achei até pouco. Então, por causa da idade. Tá. Então, tinha um limite de idade. Uhum. Tanto é que Lívia não pôde participar por causa da idade, entendeu? Eles estavam procurando uma criança na idade da Nicole, porém a Nicole estava no limite. E lembra da parte do raríssimo? Sim. Então eles não estavam achando, então eles pegaram Nicole mesmo. Entendi. Embora a idade já estava no limite. Entendi. Porque eu acho que eles fazem uma pesquisa de tal a tal, né? Uhum. E a Nicole já estava na idade limite, mas eles pegaram a Nicole mesmo assim. E nesse meio que ela estava fazendo o estudo, foi descoberto lá na Espanha. Tomara que eu não tenha errado, se não lembro se foi na Espanha ou na Itália. Não importa. Que estavam fazendo um experimento que era uma cirurgia, uma microcirurgia que fazia na cabeça. Que ali eles iam pôr implantar. Um chipzinho, um pedaço de... Alguma coisinha ali. Provavelmente deve ser um eletrodo igual ao do Parkinson. Exato. Porque assim, o tipo delas ataca... ele entende do negócio, né? Inspirado hoje na área dele. A doença... Tem a doença da mucopoli que tem o tipo que a pessoa tem a cabecinha perfeita, mas o corpo não desenvolve. E tem os que tem igual minha filha. A cabecinha delas também é afetada, né? Afeta tanto o corpo quanto a cabecinha. E aí eu falei... Nossa, se puder, eu vou. Aí não podia ir a família toda. Aí eu falei, Will, mas eu vou sozinha. Eu vou sozinha com a Nicole. Nicole. Se der certo, eu vou sozinha com a Nicole e vamos enfrentar esse... Me viro, não falo espanhol, italiano, mas... Não, mas aí assim, como é uma coisa de estudo, eles davam todo o suporte lá também. Deve vir gente, Sim, eles dariam todo o suporte lá. Aí, assim, aquela mãe esperançosa já sonhava, já me enxergava lá, sabe? Nossa, vai ser tudo. Tô lá com a minha filha, se eu tiver que... Sim, guerreiraça. Nossa, vou. Deixa o medo de lado, lembra da síndrome do pânico, do medo? Deixo tudo, vou. Aí, infelizmente, não foi pra frente esse daí, esse experimento aí. Então, não evoluiu, provavelmente não evoluiu. Aí não deu certo. Aí eles falaram pra gente que por causa da idade da Nicole, não ia dar pra incluir ela lá. Mas aconteceu? Depois você estudou? Não teve mesmo. Não foi pra frente mesmo, né? Mas eu acho, então, hoje eu acho que foi isso mesmo, né?
E não, aí a coisa que ela falou é que eles não estavam pegando criança de outro país. Estavam fazendo experimento só com criança de lá. Mas eles jogaram essa esperança na gente e depois tiraram, entendeu? Mas enfim, bola pra frente, vamos seguir. Mas também não é uma cirurgia nada legal também, é melhor até que... Sim, eu cheguei na época a falar com uma geneticista lá de Portugal. Também, um outro anjinho, assim, sabe? Ela me retornou. Eu mandei um e-mail, mandei todos os meus contatos pra ela, nunca que imaginava, nossa, ela nunca nem vai me notar, né? Quando eu vejo um dia, me liga, era ela. Com sotaquezinho em português e tudo mais. Sim. Aí eu falei assim, doutora, eu não vou... Eu tenha paciência comigo, mas eu vou entender. Devagarzinho. Vamos conversar devagar que eu entendo, né? E ela me explicou tudo e tal. E falou, inclusive, do experimento que tava tendo, tudo. Que era esse aí. Isso. Eles se atualizam, né, Sim. cara? Eles, essa área geneticista, eles são muito unidos, né? Que bom. Eles trocam figurinha. Trocam muito, isso. Trocam muito. É. E aí a bola meio que não passou-se o tempo, aí chegou a pandemia, a gente não... Ficou mais... A Nicole se desenvolveu menos que a Lívia, né? A Nicole se desenvolveu... Aí você foi começando a ver que tinha traços diferentes na gente. Porém, a Nicole... o dano foi mais rápido nela, entendeu? A Nicole, ela andou menos que a Lívia. A Nicole, muito menos que a Lívia. Falou pouquíssimo. Pouquíssimo. A Nicole ficou... Ela nunca aprendeu além de tia, pai, básico, mãe, vô. Ela nunca foi além disso, né? E hoje ela tá com 10 anos. Ela tá num quadro, acho que pior do que a Lívia. Assim, sabe? E como que é hoje o só pra gente, que a gente tá também partindo pra reta, né? Sim. Só pra gente entender como que é hoje o acompanhamento, o que pode ser feito, então, quais são as previsões, o que pode ser feito principalmente, amor. A gente tem que dar muito amor. E muito carinho. Isso. Eu já até falei no decorrer da entrevista, eu e meu marido, a gente tem um propósito de vamos trazer pra ela o que elas precisam. Alegria, vamos ser o que a gente era antes. Elas são a razão das nossas vidas. Sua casa é uma casa feliz. Minha casa é uma casa feliz. E graças a Deus. Tenha essa situação, sim, não é uma casa graças depressiva. A Deus, todo mundo que chega lá fala assim, nossa, a gente sente uma coisa tão boa, sabe? Que legal. Porque é o que a gente quer sentir. Porque assim, ninguém tá livre de nada nesse mundo. Né? Nós fomos os escolhidos, estava traçado no nosso destino viver isso que a gente tá vivendo, né? Com certeza. E se a gente se entregar, como que se torna ruim, né? Como a gente tornaria a vida de outras pessoas ruins também? Minha família ia ficar triste, né? A família dele também. Então, é uma coisa assim, é um ciclo, né? Então, o que a gente procura fazer é isso. Vamos ser alegres, vamos nos divertir. Não tem parte difícil? Tem, claro que tem. Tem, sim. Mas a gente quer transformar aquilo em momentos bons. Até a própria cabeça, né? Sem saber no amanhã, porque é uma doença degenerativa, né? Sim. Então, a gente fala, amanhã é incerto sempre, né? A gente tá preparado de perder nossas filhas? Não, nunca está. Quando a Lívia completou 10 anos, o medo. Ai, meu Deus, se ela vai partir. E esse medo a gente carrega. Todos os dias. Então. Eu acordo, obrigada, Senhor. Obrigada, minhas filhas estarem bem, estarem aqui comigo. Aí, às vezes, eu penso, nossa, se esse é egoísmo, eu querer tanto minhas filhas, porque elas... Não. Elas são presas dentro de um corpo, né? Você vai entender mais. É assim, porque você estuda. Mas eu falo, gente, você acha que eu tô egoísta? De pedir pra Deus conservar minha filha comigo o tempo todo? Sabe? Mas elas são... É amor de mãe. A minha vida... Não é egoísmo, não. Né? Às vezes a gente acha... Você vê 21 anos da Lívia? No estudo da Nicole, no estudo da Nicole, veio um médico alemão que quis conhecer a gente, por a Lívia estar junto, sabe? Ele falou assim, ele quis conhecer a gente e ele falou pra gente uma coisa que eu, assim, espero que no Brasil não seja assim, né? Não exista isso. Mas ele falou que na Alemanha, então, a síndrome delas tem mais casos na Europa, né? Então,
E lá, na Alemanha em específico, ele falou que os pais, quando tem um diagnóstico deles, eles já assinam um atestado de óbito. Ali, eles entregam a criança, não procuram, igual a gente saiu procurando, foi para Porto Alegre, foi para Ribeirão Preto. Nossa, gente, é que é muito longa pra gente contar, mas a gente... A gente fez o percurso foi muito longo até a gente chegar no entendimento que a gente tem hoje, né? Que infelizmente a gente tentou, né? Tentou, mas não tinha muito o que fazer. Mas a gente não deixou de tentar. Não, se chegar hoje uma notícia, você tá lá. Tô lá. É a primeira aí, né? Mas infelizmente a doença das minhas filhas não reverte. Então. Tudo que elas perderam, elas não recuperam mais. Né? Elas estão num quadro que, né, só pra fazer pra qualidade de vida delas mesmo. E comem. Tudo. Então, elas comem de tudo. Só que é um prognóstico que também me preocupa muito. Elas podem deixar também de se alimentar via oral, entendeu? Por enquanto, com a bênção de Deus, elas... Mastigam. Olha que legal, cara. Mastigam. E ela faz fono, né? A Nicole, quando perdeu a escolinha, que ela fazia bastante coisa nessa escolinha, né? Eu tive que correr atrás pra fazer por outros cantos. Por outros caminhos, pra ela não perder e não piorar o quadro dela, né? Que, infelizmente, é aquilo, né? A gente... Não é esse o assunto do podcast, mas no nosso governo, né? Não tem a empatia de pensar. Eles pensam na política, não pensam, né? No ser humano. É muito importante ressaltar. Entendeu? Então... Você vive isso, eu não vivo. Eu não posso falar isso, porque não é a minha realidade, mas é a tua. Se você tem um relato e quer trazer, a gente é um canal que a gente está disposto a trazer o que precisar, né? E a gente sabe que aqui no Brasil a gente tem tá muito longe ainda de se tornar um país... inclusivo de verdade. Sim. Não, é o que a gente tem a fotinho aqui é fácil, né? A gente está percebendo isso em todas as entrevistas, todas. É assim, eu não tô denegrindo a imagem nem da APAE, nem da outra opção, não. A outra escola que eles deram, mas assim, não se enquadram para as crianças do ANI. Porque as crianças, como eu, mãe, tem outros pais também. Às vezes acham a gente, vocês é egoísta, eles estão te dando duas opções, né? Mas às vezes, a minha filha vai ficar numa sala com crianças, porque assim, existem vários, né, PCDs, né? Tem os que andam, os que falam, os que conseguem se comunicar. Entre uma criança cadeirante que não fala, que não anda, que é fraudante, que se sentir sede, ela vai ficar ali com sede, se sentir fome, ela vai ficar ali com fome e vai só sofrer, sozinha ali no canto. E outras que vão lá, professora, eu quero ir no banheiro, eu quero fazer xixi, eu quero... É diferente. Assim, uma sala com 15. Quem que a professora vai dar conta? E eu vou culpar a professora? Não. Então essa sala tinha que ter uns 5, pelo menos. Eu, como mãe... Com certeza. Eu falo assim, minha filha não vai fazer uma faculdade. Minha filha não é isso que a minha filha precisa. Pra isso, minha filha tem eu em casa pra cuidar exclusivamente dela, entendeu? Então... Minha filha não vai ficar numa escola para ser número. Ela estava no Annie Sullivan para fazer as coisas que ela fazia, que é um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Essa escola não poderia ser fechada. Essa escola tinha que ser ampliada. Eu não sou contra o complexo, eu não sou contra nada disso. Eu queria que a escola fosse inclusa no complexo, sabe? Sim. Que eles querem fazer. Mas não, a escola não está inclusa. Uma escola direcionada a isso, que é feito no Annie Sullivan, né? Para a criança nessa classificação que tem a minha filha e tem as outras crianças. Né? Porque tem pais que acham a gente egoísta. Ai, vocês estão sendo... Você tem opção e você que não quer. Exato. Ai, vocês estão sendo, mesquinhos. Como é fácil apontar, né? Mas não é isso, não é. Eu falei assim, minha casa está aberta para vocês passarem o dia inteiro comigo e com as minhas filhas, para você ver a rotina e para você ver minhas filhas lá. É diferente, né? Vocês vão ver que minhas filhas não têm condições de ficar numa sala de aula para ser número. Eu não mando minha filha para a escola para me livrar da minha filha. Eu mando minha filha para a escola para ela ter
qualidade de vida mesmo. Uma qualidade de vida. Ela ia desenvolver e manter, né, o que tem, pra não perder. Aí eu vou falar pra você, a Lívia ficou bem até agora, por quê? Porque a Lívia tinha o Annie Sullivan também. Todo esse tratamento, né? Entendeu? É um tratamento, né? Eu devo isso ao Annie Sullivan. O Annie Sullivan é uma escola que abraça a criança. Tem profissionais assim, maravilhosos lá. E, eles fazem um trabalho de amor, assim, sabe? Isso é importante. Que eu acho que é o mais importante de tudo. Sim. Não é um trabalho por fazer. É um trabalho, assim, boa vontade. direcionado. Nossa, você tira da minha Eu também não quero ser você, não. Você tá com dor de garganta, eu tô fora. Mais fácil ser ele. Eu tô fora, não quero não. Esse cara tem a vida muito legal também. Mas ele sorri bastante, Não, então... alguma coisa, né? Eu bem com a minha vida. Ele sorri bastante, ele é feliz, ó. Mas sim, outra coisa que eu quero te perguntar, né, pra gente poder já começar encerrando, né? Sim. Porque tudo que você tá falando é uma história... Passa rápido, de 1h20. Passa muito. E eu tava nervosa, hein? Desassustou? Então, já tô tranquila, já até esqueci das coisas. Então. Nem tem. Nem tem. Vamos lá, uma pergunta que eu gosto de fazer, vamos supor se um dia lá a gente vai na sua casa, qual é a melhor forma de eu e o Dani nos comunicarmos com as suas filhas? Porque a gente tá falando, né, ela é mais quietinha, a gente já sabe que ela não vai se comunicar verbalmente, né? E a gente já percebeu, por exemplo, no caso do autismo, a gente tem que dar uma baixadinha, né? E eu acredito... Se for criança, né? Se for criança, né? Se for adulto, uma pessoa deficiente visual, a gente não pode simplesmente pegar ela aqui. Então a gente gosta de aprender, de ajuda, né? Olha, as minhas meninas são luz. Da forma que você chegar lá, elas vão te receber. Elas são luz. Elas não... A forma que eu tenho de descrever minhas filhas é isso. Elas são luz. Elas me ensinam sem falar. Todos os dias eu aprendo com as minhas filhas, assim, sabe? A ser forte, a ser guerreira. Eu olho pra ela e falo, vale a pena qualquer coisa. E eu agradeço a Deus delas serem minhas, assim, sabe? Claro, todo pai sonha ter seus filhos normais, perfeitos, que né, siga a sua vida, casa de netos. Eu falo pro meu marido assim, Will, você já parou pra pensar que nós não vamos ser avós? E os avós hoje estão tão... Falei, a gente ia ser uns avós tão legais, né? A gente ia estragar pra caramba. Aí ele fala assim, nem paro pra pensar nisso, né? Aí eu falo pro meu sobrinho, pode ensinar meus sobrinhos netos me chamar de vó, porque eu faço questão, eu quero pelo menos ouvir. Tia-avó. Pode me chamar tia-avó. Aí eu brinco com eles, né? Porque é uma coisa assim, é fácil, não é? A gente procura transformar nossos dias, e não é fingimento, não é... Quem conhece a gente de verdade, que convive com a gente, vai ver. Não é um fingimento. Você tá fingindo que você é feliz. Não, nós somos felizes. Não, dá pra ver, a gente... Todo mundo desde a hora que ela chegar ali... A gente tem escolhas na vida, né? E a gente escolheu continuar sendo quem a gente era. E nossos amigos sabiam como a gente era antes, e a gente é a mesma coisa agora. A gente é festeira, a gente inclui as nossas filhas em tudo. Como eu falei lá na minha cidade, quando a gente vai... Iguape? Isso! Iguape. Você já ganhou seu coração, né? Eu sou quase um cidadão iguapiano. Quase iguapense. Iguapiano. Gente, lá eu tenho uma rede de apoio. Então, assim... E você não pensou em se mudar pra lá? Então, porque não tem uma estrutura para minhas filhas lá. Se tivesse certeza, né? É o sonho do meu marido. Meu marido falou, quando eu ficar... É importante ver a gente apoiar. O meu marido fala assim, quando eu ficar velho, eu quero me aposentar, eu quero falar mais ainda. Mas ele, velho, já tá, você tem que... Vai ficar bravo comigo nessa. Não faz isso, não. Vai ficar bravo. Aí... Mentira, tá novinho. Mentira, assim, nem aparenta a sua idade. Meninaço.
Aí... Jogador de futebol, né? O melhor, segundo ele. Segundo ele, porque eu não... Wilson, eu vou lá te ver na casca. Na casca. Eu Will, ele joga na quarta-feira à casca. noite, ela está ferrada. Vai lá pra você conhecer o Wilson. Vou lá, vou ver se ele é isso tudo mesmo. Vai lá. Isso aí você me conta depois, Te Daniel. conta, Porque te mando mensagem. eu não... Ele chega em casa falando assim, fiz 7 gols. Ixi, mano. Aí eu falei, quando você vai chegar aqui falando que você não fez gol nenhum? Ele, nunca. Sou craque. Eu sou... Exatamente! Conheço. Pronto, encontrou alguém igual você. Aí ele vai, não, eu jogo com a molecada tudo de 20 e pouco, tudo morto. Alô. Eu falei, tô na casca. Ixi, os amigos dele vão assistir. Tá ferrado, irmão. Vou lá ver se é isso tudo mesmo, velho. Aí eu falo assim pra Só ele. me fala depois o horário, de qual hora que eu vou lá. Aí eu falo, então por isso você joga bem, porque você tá falando que eles estão tudo morto. Não, tô falando assim, não correm muito. Eu falei, tá. Preguiçoso. Aí ele, né? E o sonho dele é ir pra Guape. O sonho dele é. Pra O sonho dele é se descansar, né? aposentar. Porque é uma Se cidade aposentar. bonita. Se Não, tivesse porque rede de assim. apoio lá- se tivesse essa rede de Não apoio, tem eu falo de estrutura, saúde. lá. Que estrutura- apoio familiar você tem que Eu vou falar pra você, não é uma cidade ruim, não. Que já aconteceu perrengue comigo com as meninas lá e eu fui muito bem acolhida. É o meu medo de mãe mesmo, assim, de uma necessidade mais grave, entendeu? Tá longe, né? Isso, tá longe. Assim, porque a gente acaba criando aquela bola, aquele campo de bolha, força. plástico Isso. bolha. Então, pra mim, aqui é meu porto seguro em relação às meninas, né? Claro. Elas nasceram aqui, então o meu porto seguro delas é aqui. Lá, pra mim, é lazer, assim, sabe? É família, é lazer. Tanto que ela faz aqui a oficina. Lá Isso. teria uma oficina? Então, até teria. Lá tem a PAI também, né? Tem. E lá, assim, a PAI de lá Legal. é uma estrutura bem pequenininha e tal. Mas, assim, não posso falar profundamente que eu não conheço. Mas tem, né? Daria. A questão mesmo é saúde, a preocupação, porque como a doença delas é uma doença degenerativa, eu não sei o que pode acontecer, né? Eu não sei o que eu tenho. Eu não procuro ficar pensando no futuro. Entendo. Então, mas eu não sei o que pode acontecer, né? Então eu não quero correr esse risco. Se a gente for pensar em futuro, eu não Não sei o que vivo, vai acontecer né? nem comigo. Eu contigo. não penso no futuro. Não adianta. A gente- Todo mundo tá sujeito. A gente costuma pensar no hoje. Futuro é Vamos, assim, vamos curtir correto. hoje, vamos viver hoje, vamos planejar hoje. Eu não faço nada a longo prazo. Deixa que o homem lá de cima Não tá vou planejar cuidando, nada. né? Tá tudo na mão de Deus. É isso Que aí. ele sim sabe de todas as coisas. Ele coloca a gente ele não coloca a gente na tempestade. Ele não livra a gente da tempestade, mas ele nos dá força para suportar a Com tempestade. certeza. Entendeu? Então, eu acredito assim, a força que eu tenho vem dele. Nossa. Eu tô sempre... A minha ideologia é fé em Deus. Tá vendo? Sem ele eu não Tá sou vendo? Tá vendo? nada. Eu não sou nada. Se eu não tiver... E não falo nem de igreja, de religião. Acho que... Espiritualismo. Isso. Espiritualidade livre, né? Eu tenho a minha Essa religião... conexão com Deus. Conexão. Eu tenho a minha religião, tem tudo, mas Deus tá aqui, né? Deus tá com cada um de nós. Porque eu tenho a minha, você tem a sua, mas você vai lá pra sua, você pensa de uma forma, você pensa... Mas o Deus é único. É o mesmo. A gente vai onde Todos a gente os se caminhos, sente melhor, E né? é o que a gente Onde- levanta aqui. Eu fico muito feliz que nessa temporada a gente... Eu não imaginava o que a gente ia encontrar, principalmente desse lado da moeda, né, de Deus. E a gente foi abençoado, Fomos né, Dani? abençoados, De graças todo a mundo Deus. que sentou aqui. Vocês são abençoados, porque só de vocês levantarem esse tema, que, voltando a falar um assunto que eu não curto muito, mas politicamente falando, não dão voz pra gente. Sim. Gente, isso é demais. E pra gente tá sendo tão gostoso, tão Nossa. carinhoso, né, receber tudo que o pessoal tá mandando de mensagem, tanto pra você. Você vai ver, um monte de gente vai escrever. Faz parte do nosso propósito mesmo. É. Puta, a gente tá super feliz, você não tem noção. Sim, E a gente faz de coração, então é uma coisa que a gente se dedica bastante pra isso, né? sim. As coisas acontecem sem de fato a gente saber. Quando a gente criou o podcast numa reunião, veio, lembra? Lembro. A gente vai fazer isso. Tá tudo dividir descrito, isso. tudo que a gente faz. Isso 2 anos atrás, caramba, é isso. Nós vamos fazer o que ninguém faz, porque Sim. a gente quer dar voz mesmo e a gente de fato não tá se importando com número nenhum.
A gente faz isso realmente de propósito mesmo. Com o nosso gente, e eu que tava com vergonha no início, eu tô até relaxada. Mais ou menos, porque lá já tava solta também, já fazendo piadinha, meio... Mas eu acho que é uma boa deixa, né? É uma boa deixa. Da hora que você tanto tinha medo, mas ela chegou, né? Ah, não! Ela chega, ela sempre chega. Ela sempre chega pra todo mundo. Ela chega na melhor hora. Meu Deus. Então, bom, você já assistiu alguns episódios, mas aqui é o momento de você levar uma mensagem, uma semente para quem está passando por alguma coisa parecida, né? A gente sabe que não é nada fácil, o trajeto não é tão tranquilo assim, né? Mas eu tenho certeza que você vai conseguir passar uma mensagem para pais e mães. Morrendo de vergonha. Olhando para sua câmera 17. É um bate-papo que você teve com a gente. Agora com eles. Muitos não precisa enfeitar bem leve mesmo. Coração. Mas, assim, leve uma mensagem do jeito que você sentir, do seu coração. Para quem esteja passando por uma dificuldade. Para quem está ainda recebendo as notícias. Então... Sim. Câmera 17 agora é sua. Então, a mensagem que eu tenho para passar, tô nervosa, não pensei muito, mas não desistir. O amor de pai, de mãe, de familiar, de crianças atípicas, supera barreiras. E sempre tem uma luzinha no final do túnel, é só a gente buscar, lutar. E o fundamental, o amor. Ter muito amor. Que tendo isso, o resto a gente corre atrás, a gente luta. Não desistam. Amém. Quero agradecer também, né, o meu amorzão que tá lá com as minhas princesinhas, o amor da minha vida. Elas, nossa... descrever minhas filhas é muito difícil porque elas vieram para me ensinar, era a minha missão, e eu não mudei a Simone que eu era, mas eu acho que eu me tornei uma Simone melhor depois dela. E meus anjos, assim, que eu tenho muito, não vou falar nome de ninguém, porque senão eu vou faltar com alguém. Família e meus anjinhos daqui da terra são muitos. E quero só agradecer. Agradeço vocês por essa oportunidade de estar contando a minha história. Agradecemos você. Me perdoe alguma falha. Nada, impecável, né? Foi certinho, assim. Quem agradece de coração é a gente. Obrigado pela oportunidade de você sentar aqui, que a gente sabe que é difícil. A gente tem essa consciência. Por quê? Porque é a exposição da sua vida. Não é um assunto simples de você se expor, concorda? Você falou uma coisa de exposição. Eu tenho até nas minhas redes sociais, eu tenho bastante fotinho das minhas filhas. Mas, assim, eu não curto muito expor minhas filhas no sentido dramático. Eu gosto de expor minhas filhas em momentos felizes, entendeu? Não que a gente não passe momentos tristes ou dramáticos. Aí fala, família Margarina só posta coisa legal. Não, gente, não é. Porque eu acho que eu tenho que passar coisas boas para as pessoas, né? Poxa, passar coisas que tristes. Não é que não acontecem. Acontecem com qualquer ser humano, né? Mas eu acho que a mensagem que Deus quer da gente é a gente passar coisas boas, a gente ser exemplos bons. Multiplicar a inspiração. Exato. Usar a minha filha para ganhar comoção, essas coisas assim. Não, eu quero usar minhas filhas para ser inspiração para outros, lutar e não desistir. É isso. Não é o fim do túnel. As crianças atípicas, independente do diagnóstico, eles são seres divinos, são luz. E eles precisam da gente para cumprir a missão deles ali. Cada vez mais, eu tenho a certeza, cada vez mais, quanto mais eu ouço, mais eu estou inserido, mais eu tenho certeza que eles vêm para ensinar. Muito. Sem dúvida. Muito. Escola. Eles vêm, eles são especiais. E vocês são especiais tanto quanto, porque vocês vêm para aprender e para inspirar. A gente busca uma resposta. Sem dúvida. A gente busca sempre uma resposta, né? Que eu falo, tem aquele lado lá do porquê. Busca. Mas eu acho assim, hoje em dia já, né, eu 21 anos vivendo, sendo mãe atípica, essa resposta eu vou ter. Mas no tempo de Deus, não no meu, né? Viver, né? A minha função é amor, cuidado, carinho, atenção. Cumprir bem a minha missão.
né? Porque eu falo, se eu não cumprir bem minha missão, eu vou ter que uma hora arcar com isso. Como diz Tropa de Elite, missão dada é missão cumprida. Exato. Obrigado, de coração. Obrigado eu que agradeço. Mais uma vez, pra gente poder até encerrar. Agora o papo é reto com você, calma, então, antes da gente já fechar. Calma. Quero agradecer de verdade por você ter dividido essa história com a gente. Poxa, tá? Mais uma vez. Gratidão, muita gratidão. Que essa mensagem chegue para mais pessoas, que escutem a sua história de uma maneira e que acolham, né? Eu acho que cada vez mais aqui nesse Brasilzão a gente tá precisando escutar e entender mais os outros lados, e aqui a gente tá conseguindo levar um pouquinho dessa mensagem para as pessoas. Um dia tão lindo como esse. Num dia lindo, né? E a gente conseguiu aí... Tirei vocês sábado de manhã. Mas deu certo. Eu acordei 6 da manhã, você não me tirou. Nossa senhora, eu tava com a cara até inchada, pessoal. Você melhorou o semblante mesmo, não melhorou? Vou melhorando aos poucos, né? Vamos sobrevivendo também. Mas é que a garganta, desculpa, viu, pessoal? Hoje eu até na verdade, acho que não era garganta. Acho que ele tinha acabado de acordar. Eu acho que é caô. Disfarçando, né? Caosaço. Não precisa dividir isso daqui, ó. Não precisa. Então, pessoal, vamos fechar esse vídeo. Mas vamos lá, aproveitando esse momento descontraído também. Pessoal, se você ainda não é inscrito do canal, pô, Dani... Se inscreva. Pô, ó lá, ela já falou tudo. Se inscreva, muito top. E difícil se inscrever, não é difícil? Nossa, entra lá, só clicar ali. Um botão, inscrever-se. Não custa, gente. Se inscreva no canal. Se curtiu, dá um likezinho, que é uma mãozinha pra cima. Deixa aquele comentário positivo pra nós, pra Simone. Deixa uma crítica construtiva que a gente aceita e procura melhorar. Quer saber os próximos que estão vindo aí? Tem mais vindo por aí. Ativa o sininho, que ele vai te notificar. Multiplica essa mensagem compartilhando com amigos, familiares. Família, pra todo mundo. E leva isso para as outras pessoas. Nos ajudem, nessa temporada tão bacana. A multiplicar essa missão, cara. É uma missão nossa. É uma missão, claro. E a gente tá muito feliz aqui de dividir isso com vocês. E mais uma história agora com a Simone. E agora olhando naquela câmera principal ali. Na câmera 1 ali, sim. Daquele tchauzão. Um abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau. Aê! Gente, pode fazer os...